E agora estamos Sim. aqui com duas especialistas, gente, no assunto, né? Doutora Lucy e doutora Camila, que são especialistas de direito empresarial, com ênfase em contratos. Elas são pós-graduadas em direito do trabalho, direito empresarial. Tem escritório em Sumaré, em Campinas, na Alphaville. E estão aqui para falar um pouquinho sobre direito empresarial, sobre as questões de gestões empresariais, negociações, compliance, voltada para essa área de home office. Então, é um prazer estar aqui com vocês, gente. Oi, Vera, o prazer é todo nosso. Primeiro falamos, né? Vocês falaram para nós a respeito do seu trabalho, dos recrutamentos, e hoje chegou o nosso dia, né, de falar um pouquinho sobre o home office, né? Com certeza. Só vou me apresentar, porque muito provavelmente deve ter gente aí na live que não me conhece ainda, né? Então, eu sou consultora, sou sócia da Stout Group, que trabalha com seleção de executivos, transição de carreira, outplacement, e também sou coach de carreira. Então, esse momento é bastante produtivo para a gente estar discutindo esse assunto de direito empresarial voltado para home office e o que tem impactado, né, nesse modelo de trabalho. Então, estamos aqui com algumas especialistas. A gente definiu algumas questões que são importantes para a gente estar nesse momento reforçando para o pessoal que quer saber um pouquinho mais, principalmente o pessoal tanto de direito quanto na questão de recursos humanos, né? Então, espero que seja uma noite bem produtiva. Será? Obrigada, Vera, por mais essa oportunidade, viu, de estarmos juntas. Eu tenho certeza que vai ser assim uma noite de aprendizado todos juntos, né? Então, tá bom. Como temos bastante perguntas, vamos já começar aqui, né? E a nossa primeira pergunta é em relação devido a essa flexibilidade que está tendo com as empresas, esse trabalho autônomo, de home office, mesmo com o impacto da pandemia, né? O que tem se falado muito desse trabalho de home office? Isso é possível ser aplicado nesse momento? O fato de estar sendo trabalhado em home office, os autônomos? Sim, tem essa modalidade, né? A CLT já trazia, né? O home office, e agora, nessa medida nova, temos o home office. Então, o home office, para quem não sabe, na tradução literal, é o escritório em casa mesmo, né? É o simples fato do funcionário ele exercer um trabalho, uma atividade em um local fora da empresa, né? Tem os ambientes também, que são os coworkings, tal, espaço compartilhado de trabalho. E assim tem a liberdade, né, o funcionário para definir suas rotinas, atividades, horários. E só que também tem as responsabilidades, né, que eu entendo que elas são até maiores, né? Porque é muito fácil se dispersar, né, nesse momento, né, que você está em casa. Então, eu acho que você tem que ser mais responsável, né? E a necessidade de organização também. Então, o home office é do que fazer suas atividades na sua casa, né? Fora do ambiente de trabalho. Lucy, o funcionário é obrigado a aceitar esse trabalho home office ou não? Como é que fica essa situação? Então, na verdade, ele tem que seguir o que a empresa está pedindo, né? Para que, se precisa ficar em casa nesse momento, que a empresa, por exemplo, está fechada naquele departamento que ele trabalha, não é conveniente naquela hora ter um funcionário lá. Então, a empresa vai falar, olha, eles vão ter que fazer um acordo, um consenso entre eles. Mas só que a empresa vai falar para o funcionário, eu preciso que você trabalhe na sua casa. E hoje, dentro da pandemia, todo mundo perdendo emprego. É lógico que o funcionário vai se adequar e eles, né, entrarão no consenso, sim. Mas obrigatório não é. É que no primeiro momento, acho que vale a gente ponderar, né, e mencionar, no primeiro momento, quando veio a pandemia, as empresas, elas, né, foi uma coisa que foi imposta, não era uma questão de escolha, né, fazer o home office ou não. Foi uma imposição do momento que nós estamos passando, né? Então, acho que agora que nós vamos começar a sentir, né, com a flexibilização da volta da empresa, se vale realmente a pena manter um home office ou quem vai ficar, isso nós vamos ver no decorrer, né?
Mas é isso, no princípio foi uma imposição, né? Ninguém teve escolha, tinha que trabalhar de casa. Uhum. E as pessoas que estão trabalhando em casa, por exemplo, elas, pelo que eu vejo, elas têm que manter uma certa rotina, né? E planejamento para que esse trabalho continue tendo uma certa produtividade. Porque a gente sabe que muitos RHs hoje têm esse receio dessas pessoas não estarem engajadas na produtividade. Como é que vocês veem isso, a questão dessa consciência, né? Essa mudança de consciência? Realmente tem que acontecer a mudança de consciência, né? Porque você está em casa. Quantas vezes que a Camila ainda que tem filho pequeno, né? Que às vezes ela está em home office e está fazendo uma reunião, a criança entra. Ou então você está numa sala, assistindo televisão ligada, e você tentando desenvolver um trabalho. É lógico que você não vai ter a mesma produtividade. Então você tem que já mudar a mente. É uma nova mentalidade que você tem que adquirir, né? Porque não adianta ser a sua consciência disser que é hora de trabalhar, mas o ambiente de trabalho não está preparado para isso, você não vai ser produtivo, né? Ou seja, não adianta fazer o home office no sofá e esperar que os resultados sejam similares aos trabalhos no escritório. Não Exatamente. E como é que a empresa vai instituir esses horários, né, em home office? Então, é assim, ó, a empresa, ela pode, né, instituir esses horários, então vai manter o empregado trabalhando, né, com controle de jornada, da hora da entrada, da hora da saída, isso pode ser feito pela empresa, ou também pode deixar com que ele entregue uma meta, né, olha, sua meta é entregar esse trabalho. Então, ele vai se adequar com os horários, com a rotina, a nova rotina dele, a nova consciência, a nova organização que ele vai criar de trabalho para entregar isso, né? E dependendo da escolha que a empresa fizer, aí virão os impactos que nós vamos conversar aqui. Porque se a empresa disser, olha, para mim é importante a entrega de um trabalho, independente de horário, nós vamos seguir de uma forma. Se ela instituir que ele cumpra, né, o controle de jornada, da hora da entrada, hora para pausa para almoço e hora de saída, segue de outra forma, tá? Então, pode ser feita essa escolha assim. E quais os impactos que tem surgido com a legislação da CLT que hoje a gente tem, do trabalho, seja um trabalho que as pessoas estão nas organizações versus agora os impactos que tem no home office? Então, na CLT, como você colocou, ela falava sobre o teletrabalho, né? Então, ela era regulamentada pela CLT, que no artigo 75B falava sobre isso, né? Que considera-se a prestação de serviços preponderante fora das dependências da empresa. E depois, agora, com a pandemia, veio na medida falando exatamente sobre o home office, né? Lá descreve todo o procedimento, como deve ser feito, né? O que cabe ao empregado, ao que cabe ao empregador. Então, agora é nessa medida. Agora, quanto à CLT, não falava do home office, só do teletrabalho. E a questão dos benefícios para esses funcionários que estão trabalhando, né, em home office? Então, serão assim, os mesmos, os benefícios nós vamos falar até um pouquinho, mas acho que antes é até legal a gente falar das verbas, elas incidirão da mesma forma. Então, assim, 13º, férias, né, todos os reflexos das verbas trabalhistas, elas vão incidir da mesma forma. Aí, quanto aos benefícios, é ainda muito novo tudo, mas a gente já tem visto aí alguns assuntos, até a gente vai falar agora no próximo ponto, mas aí vai ter realmente uma diferença. Mas antes é legal deixar claro que as verbas, elas incidirão das mesmas formas, né? As verbas salariais. Estão tendo várias perguntas aqui, mas a gente vai depois responder com calma para todos. Tá Gostaria bom? de dar boa noite para o presidente da OAB de Sumaré, o doutor Vanderlei Corniani. Muito obrigada por estar nos prestigiando, doutor. Boa noite, doutora. Obrigada pela participação aqui conosco. Boa noite. Também estou com alguns clientes aqui entrando também. Que legal. Que bom que temos uma presença grande aqui do pessoal para a gente trabalhar nesse assunto, que é bastante importante aí para todos, né? Seja bem relevante esse assunto de home office hoje em dia. Com certeza. E quanto à questão, o pessoal costuma dizer muito a questão de estar oferecendo um benefício para esses funcionários estarem trabalhando em casa, né? Algumas empresas estarem dando subsídios para os funcionários estarem trabalhando. Como é que fica essa questão, Lucy, Camila?
Então, em relação aos benefícios, são os mesmos dos empregados que trabalham na empresa, né? Falando assim, em relação aos benefícios que eles já tinham, já eram direitos adquiridos deles, né? No que diz respeito ao Vale Refeição, hoje eles estão substituindo pelo Vale Alimentação. Porque o Vale Refeição, ele poderia ser consumido somente em restaurantes, né? Já o alimentação pode ser gasto também em supermercados. Ah, entendi. Então, está fazendo essa transição. Agora, quanto a pessoa, ao trabalho dela, que vai ser desenvolvido dentro da casa dela, nós vamos estar falando mais adiante, mas aí a empresa tem que proporcionar para o funcionário, né? Seria a internet, o bom computador. Ou seja, na verdade, é como se fosse ele estar trabalhando na empresa, né? A rigor é igual. É que Tá talvez certo. o transporte, talvez, né, não vai ser pago, porque o transporte seria do caminho, o trajeto do caminho de casa. Então aí, né? Acho que... Então, aí mantém também assistência médica, assistência odontológica, né? Tudo que ele ainda vai estar precisando, né? Então, daí isso mantém também. Tem uma questão que a gente falou bastante, inclusive a gente falou muito na outra live também, da questão do trabalho das pessoas, dos impactos que estão tendo em relação à questão da segurança de dados, segurança de informações, pelas pessoas estarem trabalhando home office, né? Como é que fica essa questão de compliance, no caso? Então, é bem interessante, né? Porque as pessoas vão ter que... Vai vir aí a LGPD futuramente, mas já ir se adaptando a isso, o que a gente sugere é um termo de confidencialidade, né, Vera? Porque você vai Exato. ter dados da empresa ali no seu notebook em casa, então a gente tem orientado dessa forma, né? E o quanto mais seguro você estiver com esses dados, porque você também é responsável por eles. O empregado então, é responsável. Pelo que eu entendo, então, hoje vai ter um contrato de confidencialidade, onde é firmado entre ambas as partes, para que isso tenha um pouco mais de segurança, porque hoje em dia, com a questão dos dados, né, a internet, e isso fica meio complicado mesmo, né? Sim. Tá. E vocês acreditam, como é que vocês estão vendo essa questão? Vocês acham que as pessoas estão acostumadas a esse teletrabalho, estar em casa trabalhando? Como é que vocês estão vendo isso hoje com os clientes de vocês, ou as próprias empresas solicitando essas mudanças, né, em relação a esses novos contratos, esses novos modelos? Então, depende da empresa, né? Como até nós fizemos na outra live que fizemos com vocês, nós colocamos lá uma enquete sobre o home office. Então, por exemplo, o seu público, ele estava satisfeito com o home office. Já o nosso não estava. Por quê? Eu acho que por conta que nós temos que desenvolver teses, né? Tem que ler muito, tem que ficar sempre atento. Então, não é muito bacana você ficar em casa. Eu, pelo menos, prefiro ficar no escritório, né? Mas nós temos também algumas empresas que os funcionários estão amando, que não querem nem voltar, né? Exatamente. A gente falou bastante sobre isso na última live, né? Em relação às pesquisas que a gente fez também do lado de cá, e que a gente observou que muitas pessoas até estão gostando do trabalho de home office por conta dessa qualidade de vida, qualidade de estar com a família nesse momento, né? Então tem um contraponto também, né? O fato de você ter que seguir algumas regras, algumas normas, e, por outro lado, essa flexibilidade do trabalho também em home office, né? Vai depender muito de cultura mesmo, né? De cada um, daquilo que busca, daquilo que quer. Tem gente que se adaptou muito bem a essa nova rotina, né? E outros estão buscando voltar, que falar, sossego. No meu caso, por exemplo, com criança, então de repente falo, vou pro escritório, que aí eu fico tranquila, ninguém vai me chamar, né? Então tem esses dois. Essa é uma questão importante, né? Que seria uma próxima pergunta aí para vocês, que a gente percebe, pelo menos a gente tem vivido bastante essa questão do home office, do meu lado também trabalhando, a gente trabalha muito mais do que a gente deveria trabalhar. Muito mais, né? E assim, essa questão também que a gente precisa estar alinhando, que é como vocês estão vendo essa questão das horas extras, né? Porque as pessoas acabam
ficando tão engajadas com o trabalho no home office que às vezes passam do tempo, ou fazem um horário de trabalho, horário de almoço diferente do que estão acostumados. Como é que fica do ponto de vista jurídico essa questão das horas extras? Como eu falei um pouquinho até antes, que vai poder ser feita uma escolha de jornada de trabalho, vai ser cumprida a jornada de trabalho, ou se ela vai ter essa flexibilidade. Uma vez que tiver essa escolha do controle de jornada de trabalho, então, assim, vão incidir as horas extras, né? Então, ele tem que trabalhar aquele período, se ele passar daquele período, né, ele vai ter que computar de alguma forma, eu vejo assim. Então, hoje, por meio de da internet mesmo, de algum sistema, ou mesmo das anotações, então, passou daquele horário, incidirão as horas extras, tá, Vera? Agora, se eles optarem por, assim, como eu te falei, de repente vai vir um novo momento agora, mas, assim, me interessa o cumprimento daquele trabalho, a entrega daquele projeto. Então, tem projetos. Então, se a pessoa tiver que entregar um projeto, não importa a hora que ela trabalhou, se ela trabalhou 3 horas, 4 horas, importa que ela entregou o projeto naquela data combinada, né? Inclusive com a reforma agora está previsto isso, né? Essa questão da flexibilidade, dos acordos, inclusive também em relação ao empregado e empregador e o quanto essa flexibilidade, esse acordo entre um e outro vai ser muito importante, né? Importante. Então, a gente também, né, sempre tem sugerido que seja feita uma negociação e bem conversado isso, né? E a empresa ela pode alterar isso a qualquer momento. Então, de repente, inicia no controle de jornada e depois ela flexibiliza. Então, ela pode alterar também isso, né? Então, as horas extras só irão incidir se realmente tiver o controle de jornada, né? Isso é Tem importante. uma pergunta aqui que fizeram, né? As utilidades mencionadas no caput do artigo da lei não entregam a remuneração do empregado? Tem como repetir a pergunta para a gente, Vera? As utilidades mencionadas no caput do artigo da lei não entregam a remuneração do empregado? Qual é o artigo da lei que ele está falando? Será? Não, da medida, né? Da medida? Da medida? Não integram. Não. Tá. Não vão integrar. Não integram. Ok. Quando existe uma previsão expressa no sentido contrário, por meio do acordo e convenção coletiva, em caso dos trabalhadores terem a sua jornada de trabalho efetivamente controlada, eles poderão ter direito a essas férias, essas horas extras? Sim, como eu falei, né? Ele vai ter horas extras. Se ele tiver o controle de jornada, vai incidir horas extras. Vão incidir. Tá. A gente falou um pouquinho, vocês falaram um pouquinho dessa questão dos benefícios, vale transporte e tal. Isso pode ser cortado, o empregador ele pode cortar isso pelo fato de estar trabalhando em home office ou não? No teletrabalho? Então, o vale transporte eu entendo que sim, tá? Esse é nosso entendimento, tá? Porque ele não está usando mais. Do vale refeição, foi que a gente falou, até tem uma pergunta aí, como é que fica a refeição em home office, quando não recebe, né, e sim a refeição. A gente também tem visto que a gente tem feito da seguinte forma, eles estão trocando para o vale alimentação, que é aquele que pode usar no mercado, tudo. Mas o vale refeição também não, porque ela tá dentro da casa dela, né? Então, assim, a gente tem visto essas alterações. É interessante também falar que nós já tivemos bastante essa pergunta em referente à adicional de insalubridade. Quem ganha insalubridade, periculosidade, por exemplo. Aí ele vai incidir, né, o adicional de insalubridade, periculosidade trabalhando dentro de casa. Se a pessoa não estiver exposta, né, a nada insalubre, a gente não vê que vai incidir seria um benefício, né? Não vai incidir. Então, tudo isso é muito novo. A MP não trouxe todas, né, essas normas, então vai ser analisado cada caso e vem um desafio aí grande. Essa questão, por exemplo, assim, de as pessoas que não estão recebendo um vale alimentação ou um vale refeição no trabalho, estão trabalhando em home office, como é que fica essa relação? Isso é sempre um acordo Sim, tem um acordo. Do patrão com o empregado, no caso. Sim, é feito um acordo, sim. Se antes ele recebia, por exemplo, como eu já disse, o vale refeição, agora ele vai ficar em casa, então ele pega o vale alimentação, né?
como a Camila já falou, vale transporte, daí não é viável, porque ele não vai se locomover até a empresa. Exato, até porque ele não está gastando, né? Ele está ficando em casa, então ele não vai estar fazendo uso disso, né? Agora, o vale alimentação eu acho bom, porque a pessoa vai ter que se alimentar, né? Então, ela não se alimentava em casa, ela se alimentava no trabalho, com vale refeição. Então, eu acredito que essa substituição é bem-vinda, né? Tem um ponto que é muito importante, que eu acho que é uma questão que hoje está sendo uma preocupação maior, né? Pelo momento que a gente está vivendo, porque a gente está vivendo um momento meio atípico, né? Na verdade, a gente foi meio forçado a um trabalho home office sem nem muita preparação, né? Até porque vem mediante uma aprovação da legislação trabalhista e tudo mais, mudando esses modelos de contrato. Mas a gente percebe também que tem algumas pessoas que estão, que as empresas ficam com receio de manter esses funcionários, esses grupos de funcionários dentro das empresas, sendo um risco para a companhia, né? E como é que fica essa questão? Como é que vocês estão vendo isso normalmente? Pelos empresários, pelo que as pessoas têm colocado em termos desse risco? Pode ser. Então, do risco, nós vemos também que as pessoas do grupo de risco, né? Não sei se é isso que você está perguntando, não entendi direito a pergunta. Exato, é o grupo de risco. Sim, são as pessoas que são mais vulneráveis, né? Então, são aquelas pessoas idosas, as que têm pressão alta, diabéticos. Então, para a empresa, essa pessoa tem que ficar, né, em home office, em casa, né? Porque ela está mais suscetível, né? A doença, Covid. Então, ela fica em casa. Então, as empresas têm mantido isso, né, Camila? Tem mantido isso. Né? No entanto, a medida provisória editada pelo governo não trata especificamente do home office para funcionários chamados no grupo de risco, mas aí vai do bom senso também, né? Sempre hoje, eu acho que está muito mais ligado à questão de um consenso entre o empregador e o empregado para tentar manter, acomodar uma situação que é emergencial, pontual, que a gente está vivendo, né? E poder propor esses acordos, né? Ter uma certa jogo de cintura e flexibilidade em relação a isso. Sim, é a segurança do funcionário, né? Também, e de contaminar os outros também, Com né? certeza. Porque então ele... É que eu vejo, eu tenho visto bastante assim, um movimento muito grande das empresas também, eu até faço parte de grupos de RH que estão nesse movimento de estar cuidando um pouco dos funcionários, porque às vezes o funcionário vai até a companhia e também acaba contaminando as outras pessoas, e isso acaba, de uma certa forma, até trazendo uma dificuldade para a empresa ao invés de um benefício, correto? Exatamente, né? Gerando mais risco ainda também, né? No início, Vera, foi bem difícil assim adaptar aos funcionários. Nós temos, né, uma empresa que tinha funcionário que não queria fazer o teste da medição da temperatura quando chegava na empresa, falava que podia ser exposto caso ele estivesse quente, febril, né? Então, agora começaram a se adaptar, né? Mas no início, como foi tudo muito novo, muita mudança, assim, foi bem complicado no início, principalmente os grupos de risco, né? Exatamente. Nós percebemos que os funcionários mais idosos, esses eram os que mais, sabe, foi mais difícil de aceitar, ter que ficar em casa. Ficou com medo de uma substituição, aí nós tínhamos que falar que não era dessa forma, que não ia acontecer isso, né? Que precisava de um momento cuidar. É que não é só o impacto, né? O impacto que eu vejo só trabalhista, né? Do ponto de vista trabalhista e da legislação. Tem outras questões da saúde, do ambiente, de propiciar um ambiente saudável dentro da companhia também, que existe uma preocupação dos dois lados, né? Tanto do empregador quanto de quem é o empregado que está propondo, né, aquelas ações dentro da companhia.
Sim. Com certeza. E a empresa, elas têm tomado as medidas, né? Tem que tomar, tem uma lei da vigilância sanitária, né? Então, se ele for para a empresa, tem que estar sendo a medida a temperatura, uso da máscara. Então, a gente até vai conversar sobre isso, porque é importante que elas também se conscientizam disso, né? Que tem esse cuidado, essa cautela, né? Com a saúde, que é hoje, né? O nosso primordial, né? O Tô vendo primordial. aqui Jaqueline, Carol. Obrigada A por gente terem viu vindo, também por que ter a entrado. Daniele. Muita gente entrando aqui. Doutora Tamires Pinheiro Doutora também. Tamires. Maurício, meu esposo. O Henrique, o meu esposo, todos aqui nos prestigiando. Que Obrigada. bom. Minha filha entrou também. A Estamos Júlia. todos aqui na live. Muito obrigada, gente. Mas muito bom. Essa questão do empregador ter esse direito de interromper esse contrato, o regime de trabalho, como é que fica isso, né? Isso, na opinião de vocês, juridicamente? Eu não quero fazer o home office, eu quero interromper esse contrato. Como é que vocês estão vendo essa questão no dia a dia hoje dentro das empresas? Então, sugere, né, que se faça o home office até por uma questão de proteção, né? É claro que todo empregador pode estar rescindindo o contrato de trabalho a qualquer momento, se não tiver bom para ambas as partes, né? Mas assim, se ele falar, não, para mim não faz sentido estar aqui, então assim, se a empresa tiver fechada, por exemplo, agora algumas já estão voltando, né, Vera? Algumas com as flexibilidade de horários, às vezes trabalhando o pessoal num turno, outro em outro. Os bancos às vezes fizeram isso, não sei se estão fazendo ainda, mas dividindo as equipes, né? Então, é isso. Aí, se não tiver bom para a pessoa, e o contrato de trabalho ele pode estar sendo rescindido a qualquer momento, né? E as empresas, vocês veem que as empresas elas estão realmente entrando, seguindo à risca os contratos do CLT, visto essa nova legislação? Como é que vocês estão vendo essa questão hoje dentro das empresas, sejam das pequenas empresas ou das grandes? Como é que a legislação está correndo? Está na íntegra ou está tendo uma certa flexibilidade nisso? Então, como eu comentei no início, o home office ele não está descrito na CLT, né? Lá é só sobre o teletrabalho, que é um pouco diferente. Mas eles estão tentando deixar o funcionário confortável, né? No que pode seguir as outras normas da CLT, para que ele tenha os direitos dele, também os deveres, eles estão seguindo. Mas como existe também a medida provisória que fala realmente só sobre o home office, então é o que está sendo mais seguido. Então, a risca na CLT, não, está tendo uma flexibilidade. Tem a questão da periculosidade também, né? Então, foi o que eu falei, né? De incidir insalubridade e a periculosidade. O que a gente tem visto, né, é que se você não está exposto na sua casa, no local que você está trabalhando, não tem por que incidir, né, o adicional. Então, tudo vai depender, como eu falei, cada caso, mas tudo indica que se ele está trabalhando em casa, não está exposto, né, ao agente, né, que gerou o adicional de insalubridade ou periculosidade. Então, não faz sentido o pagamento também, né, desse adicional, tá? Tá. Em relação à questão do prazo legal da CLT entre a informação ao empregado que já presta serviço na sede do empregado, sobre alteração para o home office, em início efetivo desses 15 dias, conforme a previsão do CLT, como é que fica essa questão para vocês? É assim, como eu falei, eles podem estar flexibilizando, não tem um prazo, tá? Então, tem um funcionário CLT, vamos pôr, a empresa voltou, ou é uma indústria que nunca fechou, mas que por alguns grupos, igual o de risco, ou algum funcionário que apresentou algum problema, então definir o que vão deixar eles em home office. Então é uma questão de conversar, mas não existe um prazo, ele pode estar fazendo isso a qualquer momento, ele pode voltar atrás, inclusive. Então ele coloca um grupo trabalhando no home office. A gente até teve uma empresa que colocou um pessoal em home office e depois trocou
né? Vamos ver quem se adapta melhor, quem rende melhor aonde, porque também é muito, como a gente falou, de perfil, né, do empregado. A gente percebe que assim, não são todos que têm o perfil do trabalho para trabalhar em home Organizar office. nova logística, nova rotina em casa, né? Então, assim, talvez para esse seja melhor retornar ao trabalho, né? Inclusive a questão dos skills, né? Das habilidades e competências que os profissionais precisam ter hoje para um trabalho efetivo, para ganhar em produtividade, para ter realmente uma assertividade no trabalho, para que consiga cumprir as metas de uma maneira obrigada e satisfatória, né? Porque senão Mas também fica... nem todos se adaptam. Então, tem a Sandra falando aqui, né? Uma pessoa que entrou, nem todos, exatamente, nem todos. Então, a empresa pode, a qualquer momento, não tem um prazo. Ela pode ir no home office ou ela pode voltar atrás também, tá, Vera? Isso é... Mas isso é possível? A pessoa, por exemplo, uma pessoa que não se adapta a um home office, não está acostumada e deseja não trabalhar, como é que fica? Ele pode voltar para o trabalho? Ele tem essa opção de estar voltando juridicamente? Não, pode, né? Agora vamos por que a empresa não queira mais, aí rescinde o contrato de trabalho. Ou ele não queira mais, como a gente falou, mas pode voltar sim. Ela pode flexibilizar isso. Ou ela pode pôr no home office, voltar atrás, trazer para dentro da empresa, trocar, como eu disse, os grupos por período, né? Então, a gente tem visto bastante isso também. Até essa semana nós fomos ao banco numa reunião de um cliente, nós chegamos lá, a minha gerente não estava, a gerente do cliente. Aí ela falou, ela está trabalhando em home office. Eu falei, mas ela estava trabalhando semana passada? Ele falou, não, fica uma semana aqui, outra semana não. Então, eles também, os bancos estão intercalando também, né? Agora, porque também tem a questão também... Até porque tem a questão também das pessoas quererem interagir, né? Eu penso assim, do lado de recursos humanos, do lado do aspecto pessoal, comportamental, as pessoas às vezes querem ter esse contato físico, né? Então, isso também interfere bastante, até inclusive na produtividade, né? Das pessoas. Agora, é importante a gente falar que, por aspectos de verbas trabalhistas, no período que ele tiver, por exemplo, trabalhando em casa, vamos pôr que ele trabalha e incide o adicional de insalubridade, que é mesmo que seja um administrativo, mas que seja num ambiente perto de um produto químico, alguma coisa. Então, estando em casa, deixa de incidir. Voltando, retoma o adicional, tá? As verbas, elas vão também, eu vejo dessa forma, também vai ter essa flexibilidade. Por isso que não vai alterar nada a questão de férias, 13º, estando no home office dentro da empresa, essas verbas não terão alterações, não sofrerão. Sim, eu acho que tem um lado muito forte para nós do RH também, essa questão de como está trabalhando esse engajamento do time dentro de casa. Pelo menos eu tenho participado de alguns eventos, alguns webinars, e a grande preocupação que eu vejo entre os RHs hoje não é só a questão da adaptação a essa questão tributária, a questão trabalhista, esse todo impacto que está tendo em relação ao movimento de trabalho, mas também esse engajamento do time, dos líderes, né, nas companhias, para estar mantendo esse pessoal em casa, produtivo, engajado, motivado, né? E trazendo os resultados para a empresa. Eu vejo que é um grande desafio aí pela frente após a pandemia, né? Sim, nós temos visto também algumas empresas que contrataram coachings, né? Que fica em contato com os funcionários, fica incentivando, como você acabou de falar. Tem um outro departamento que entra para saber como é que tá, se está precisando de alguma coisa. Então, tem um cuidado do empregador, né? Para o funcionário, porque ele também depende da produtividade desse funcionário, né? Então, não vai ter lá o gerente, não vai ter alguém que está direto cuidando, assim, como na empresa. Então, eles estão se adequando também dessa forma. Colocando tem uma pergunta aqui, que assim, por exemplo, se a empresa decide, se o empregado é informado lá que ele vai ter que trabalhar em home office, ele já pode já começar na segunda-feira já em home office? Como é que é essa questão? Ambas as partes, é um acordo formal entre as partes, aí, o empregador e o empregado?
Sim, né? Até na contratação, provavelmente. Ó, você já vai ser assim, você vai ser contratado para trabalhar em home office. Então já vai ser um acordo estipulado aí, as condições, os horários, se vai ser com controle de jornada ou flexível, ou por período determinado, né, Vera? Então aí já vai estar na negociação da contratação, uma coisa do empregado aceitar a condição, né, do trabalho ou não. Então, provavelmente isso vão surgir muito agora daqui para frente. E, né? e também precisa haver se o funcionário já tem na casa a disposição do que a empresa precisa, tipo uma internet boa, um computador que vai poder acessar os dados, né? Então, tem casos que não pode da noite para o dia falar de hoje em dia você já está lá no home office, né? Mas, como a doutora Camila falou, aí já faz um acordo, já fala o que você precisa, o empregador já vai falar o que ele espera da pessoa. Então, fica tudo descrito nesse acordo que eles formalizam, né? É importante a gente frisar, né, que a empresa, ela está obrigada, tá, a dar esse ambiente de trabalho, né, para as condições que o empregado tenha condições de prestar esses serviços, né? Então, a empresa tem que fornecer o computador, a internet, isso também é importante a gente estar frisando aqui, tá? Que muita gente tem dúvida. A Adriana está perguntando, se não tiver, a empresa tem que arcar. A empresa tem que arcar, entendeu? Entendi, tá. Depende da produtividade do funcionário, ou algo que ele não tem, então a empresa tem sim que arcar. Aí eles fazem um acordo lá, né? Deixando esse ambiente de trabalho já propício, pronto, né? Para que ele tenha condições de estar prestando o trabalho, tá? E até porque, né, nós estamos vendo que cada dia está se protelando mais, né? Se estendendo no tempo a respeito da pandemia, então tem que se adequar, né? Então, as empresas, cada dia mais, nós temos notado que eles estão disponibilizando meios, sabe? Estão conversando com os funcionários. Então, eu acho que agora a coisa está se encaixando no home office. Sim, agora acredito que as pessoas já estão se adaptando mais à situação, já estão conseguindo se organizar melhor dentro das questões de equipamentos, né, de segurança, do que é necessário, vamos dizer assim, para um trabalho efetivo dentro de casa ou dentro das empresas, né? Com certeza. Então, até você falou sobre... nós falamos, na verdade, sobre o funcionário mais antigo. Tivemos ontem também um funcionário que ele já é idoso, assim, e ele estava muito cabisbaixo, muito triste, porque ele já estava pensando que ia demorar para ele voltar, para poder ter de novo aquele contato, sabe aquilo, né? Que nós estávamos falando. Então, uma coisa que veio da noite para o dia, né? Então, pegou todo mundo desprevenido, né? Então, tem que se adequar. E nós também estamos vendo que muitas empresas grandes já falaram, olha, de hoje em diante é tudo home office, que deu muito certo, né, para aquela empresa, né? E a cada dia eu tenho lido matérias que mais e mais empresas estão aderindo ao home office. O que a gente tem que levar em consideração também, Vera, que a gente, né, tudo muito novo e que também virão riscos também, né, envolvendo o home office, que a gente ainda também não tem respostas. Por exemplo, ele caiu trabalho, no horário de trabalho. Exatamente, bem pensado. Acidente de trabalho, não é? Ele estava em home office e teve esse acidente. Horário de almoço, ele sai comprar tem algumas pessoas até colocando aqui, inclusive, a questão do mobiliário, né? Ergonomicamente planejado para que as pessoas possam realmente conduzir um trabalho, um bom trabalho, né? Tendo os equipamentos necessários aí para poder condições, conduzir adequadamente, né? Sem ter uma lesão, enfim. Lógico, porque também o funcionário tem que comunicar para o empregador, porque, por exemplo, na casa dele ele não tem uma cadeira confortável para o trabalho, que é o que você está falando, né? Então ele não pode ficar no sofá o dia todo, que com certeza ele vai desenvolver algum problema na coluna. Exatamente. Olha, eu estava fazendo o meu trabalho home office, foi lá que eu adquiri isso. Mas se ele não comunicar, o empregador, que ele não tem o meio, ele não tem a cadeira, não tem o mobiliário, como você falou, aí não tem como Ou seja, a questão de contrato aí entre o empregador e o empregado vai ter que ser muito bem
Sim, muito bem feito para que haja essa cumplicidade entre ambas as partes, né? Com Porque certeza, com certeza. como é que você vai também saber se o empregado está trabalhando no sofá ou se ele está sentado numa cadeira dentro do escritório adequadamente, né? O que eu acho que vai acontecer é que os empresários também vão começar a ponderar também, porque também não é tão mais barato deixar o empregado trabalhando em casa. A princípio, como a gente falou, no primeiro momento foi imposto, né, que tinha que ser home office, ok, não tinha outra alternativa. Mas quando começar a ter alternativa, ele vai ver, eu deixo trabalhando em casa ou eu trago de volta para as dependências da empresa. Quanto vai custar isso? Porque aí a pessoa não precisa ter tantos imóveis alugados para colocar funcionário que ele vai estar trabalhando em casa, né? Mas aí entra os riscos também que vão ter com o empregado em casa, né? Questão vai incidir ou não se ele tiver um acidente de trabalho em casa, vai ser ou não um acidente de trabalho. Muito mais difícil a prova, né? Muito mais difícil a prova. A questão da justa causa também, a gente tem conversado muito. Se o funcionário for pego, né, no sistema, em sites que não é de trabalho, no horário de trabalho, vai incidir justa causa, né? Então, assim, tem muitos pontos que ainda tem que ser levado em consideração, que a gente ainda vai ter muitos desafios pela frente, eu vejo dessa forma, e que vai fazer com que a empresa veja o custo-benefício de ter realmente, manter esses empregados em home office ou voltá-los para a empresa, né? Sim, é muito importante. Essa questão também desses acordos tem que estar muito bem firmados, né? Sim. Entre o empregado e o empregador, a questão de como acomodar essas situações, inclusive com essas horas extras, com a questão do próprio planejamento de trabalho para ter um resultado necessário aí dentro das empresas, dentro das organizações, né? E essa questão das férias, né? Da opção, né? O fato de você estar trabalhando em home office, como é que fica a questão das férias? O empregado é obrigado a sair de férias ou não? Muda um pouco dessa legislação do CLT e fica igual? Não, olha, as férias elas serão iguais, tá? Vai ser de férias normal, como eu falei, pode ser antecipada, no caso agora que nós estamos de pandemia, se ele sentir assim que a necessidade de antecipar férias também pode ser antecipada as férias, vai incidir da mesma maneira para o empregado trabalhando em sistema home office ou dentro das dependências da empresa, tá bom? Então as férias ele tem direito às férias normais, vai incidir tudo da mesma forma. Eu li também dessas medidas agora que foram aprovadas até pela reforma trabalhista aí, a possibilidade de parcelar as férias, né? E fazer em 3 vezes e tudo mais. Tudo isso vai se aplicar para o home office também. Da mesma forma. Igualzinho. Igualzinho, tá bom? Tá. A Adriana está falando aqui também sobre telefone um problema. Ela está falando em qual contexto, Adriana? Escreve melhor para a gente poder estar falando com você. Eu acho que no sentido também da pessoa, do empregado tiver com o telefone com problema e aí alguém não conseguir falar, de repente isso, Adriana, não entendemos se foi uma pergunta. Ou a questão da internet, porque a questão da internet hoje ou ficar sendo um problema geral. Ou a pessoa ficar o dia todo. E também problema com o WhatsApp. WhatsApp. Então, esse é o WhatsApp. Importante, né? Esse a gente já tem visto isso, esse é um problema de todas as empresas praticamente, porque assim, o empregado está ali o tempo todo, né? O que deixa de render o trabalho dele e o uso indevido. Então, exatamente, aí você vai falar, ele está usando o WhatsApp, né? Está em casa, está mais no WhatsApp ou não. Por isso que talvez nesse sistema daqui para frente, se a empresa manter o home office, seja mais viável trabalhar com projetos, né? Sem controle de jornada. Eu vejo assim, do que você controlar uma jornada, porque vai ser inviável, você não vai ter como controlar aquele uso indevido. Na empresa, até porque esse modelo de contrato agora, de pessoa jurídica e modelo de autônomo e contrato CLT, está sendo muito valorizado, inclusive, até pelos modelos de contratos já mais abertos, inclusive, para adaptar situações como essas, né? Exatamente. Agora, o uso de WhatsApp tem sido, assim, impactante o que a gente vê. Todas as empresas de reclamação. Nós implantamos o compliance, uma das queixas, né, dos empresários é o WhatsApp. É o WhatsApp. É o horário de trabalho, funcionário. Então, aí a empresa tem lá um código de conduta e nesse código de conduta da empresa é descrito, né, o que pode, o que não pode, quando deve
ser usado o celular. E dentro da empresa já é difícil fazer esse controle. Agora, imagina na casa, né? Então, como a doutora Camila falou, o interessante será as empresas fazerem mesmo por projeto. Olha, você tem que desenvolver esse projeto, independente de jornada de trabalho, né? Eu creio que... Olha como passou rápido a nossa live. Nós temos mais 10 minutinhos. O assunto foi bastante bom, bastante produtivo, né? E eu estou vendo aqui que muitas pessoas perguntando, alguns que entraram depois, e a gente já tinha comentado algumas questões, mas estamos abertos aqui para estar respondendo depois as perguntas que o pessoal está fazendo aqui na nossa live. E são muitas, porque é tudo muito novo, né, Lucy, Camila? Isso. E assim, bastante oportuno aí a gente está colocando algumas questões. Deixa eu ver o que nós temos aqui, a questão das férias, né, que nós já abordamos. Tem uma questão aqui, o trabalhador pode ser obrigado a fazer home office, por exemplo, ou o empregador punir de alguma maneira aquele que se recusa a fazer o trabalho home office? Então, são questões que dá de tudo, mas a gente tem que estar se precavendo a tudo isso, né? Obrigado, ele não é, porque, assim, na verdade, as duas partes podem estar rescindindo. Se ele não topar, olha, eu vou passar seu contrato agora de trabalho em home office, e aí, para ele, não é interessante, ele vai decidir se ele quer continuar, e o contrato de trabalho pode ser rescindido a qualquer momento por qualquer uma das partes, né? Mas o que a gente tem visto é que sempre é legal eles negociar empregado e empregador, né? Eu vou trabalhar em home office, vai ser como? Vai ter controle da minha jornada? Não vai, como a gente já falou. Ou vai ser flexível, vou desenvolver por trabalho, por projeto. Então, é muito importante que seja conversado e nem que seja feito até um aditivo ao contrato de trabalho, colocando como é que vai ser daqui para frente, como é que o que ele espera daquele trabalhador daqui para frente. Tá bom? Certo. E muito bom, nós estamos aqui abertos a alguma pergunta, algumas considerações que todos queiram fazer. Em relação, tem uma questão aqui que eu acho que é muito do momento que a gente está vivendo, né? Se os empregadores, eles são obrigados a dar máscaras, né? Para os empregados para trabalharem. Como é que fica essa questão? Sim, são obrigados, todas as medidas de segurança devem ser cumpridas. Hoje nós vamos aos supermercados, né, a lojas, nós chegamos e já tem lá o alquinho, já tem a máscara, não pode entrar sem a máscara, né? A pessoa já tem que ir na empresa da mesma forma. A empresa tem que fornecer a máscara, ela tem que fazer a medição de temperatura, porque se chega um funcionário que ele está febril, ele já não pode ficar na empresa, né? Porque ele é propício, né, a poder estar com o Covid. Então, ou seja, tanto do lado do empregador quanto do empregado, a gente vai ter que estar se adaptando, se ajustando a essas novas medidas, essas novas regras, e vai ser muito importante essa questão dos acordos, né? Pelo que eu entendo, é sempre um acordo, uma flexibilidade entre empregado e empregador, uma comunicação tem que estar constante, né? Pelo que eu vejo, né, Lucy e Camila? Sim. Isso, com certeza, tá bom? Eu acho que a principal dica, assim, é isso, sempre estar negociando, vem bom senso, né? Bom senso, porque vão vir muitas questões aqui para frente. Será um desafio para nós, né, profissionais do direito aí, para a gente conseguir ponderar todas essas novas questões, né, do trabalho home office. Então, gente, eu agradeço bastante a presença de vocês aqui na live para falar um pouquinho desse assunto. E são muitas perguntas e o pessoal teve uma participação muito boa. A gente espera que a gente possa contribuir com vocês com mais informações. Obrigada, Camila. Obrigada, Lucy, pelas informações passadas. Foi uma noite muito positiva, muito produtiva. Sim. Muito obrigada a todos que participaram aqui da nossa live. Vi que muitos clientes entraram aqui. Que legal. Algumas pessoas conhecidas e queridas. Muito obrigada pela participação de todas. Nós também queremos agradecer. Com certeza a gente vai propiciar aí com respostas para alguém que ainda não teve as suas questões aí resolvidas nessa live, tá bom?
Vera, a gente também agradece a todos e deixa o nosso Instagram assim à disposição. Se alguém tiver mais alguma dúvida, quiser nos mandar pelo nosso Instagram, a gente pode estar respondendo para vocês. Obrigada a todos e muito obrigada, Vera, por essa oportunidade de estarmos juntos essa noite. Obrigada a vocês também. Foi um prazer estar com vocês. Muito obrigada.